tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos dar continuidade aí ao estudo da análise das demonstrações contábeis. Na última aula, nós falamos aí sobre os métodos de análise. Eu tenho análise vertical e análise horizontal. É esse assunto da nossa aula hoje. Então, pessoal, nós vimos na última aula que a finalidade da análise das demonstrações contábeis é transformar os dados extraídos das demonstrações financeiras em informações úteis para a tomada de decisão por parte de pessoas interessadas, bem como banco, fornecedor, administrador, público, investidor, governo e quem mais tiver interesse nessas informações. E nessa aula nós vamos então falar sobre a análise horizontal e vertical. Pessoal, por meio dessas duas análises aí, é possível avaliarmos cada uma das contas ou grupo de contas das demonstrações contábeis de maneira rápida e simples. E aí você vai ver que é bem tranquilo. Então, quando nós falamos de análise vertical, eu sempre vou pegar a conta ou grupo de conta e dividir pelo valor total e multiplicar isso por 100. Então, dentro do mesmo ano, quando eu falo de análise vertical, é dentro do mesmo ano, tá, pessoal? Quando nós formos estudar e trabalhar a análise horizontal, é de um ano para outro. Eu vou ter um ano base para analisar o ano seguinte. Então, horizontal, eu vou pulando de ano para ano. E na vertical é dentro do mesmo ano. Eu vou pegar a conta e dividir pelo total, o grupo e dividir pelo total. Perfeito? Então, por aí você já viu que é bem tranquilo a análise horizontal e vertical. Então, nós vamos ver primeiro a análise horizontal. Pessoal, a análise horizontal é um processo de análise temporal que permite verificar a evolução das contas individualmente e também do grupo de contas por meio de números índices. Então, nós vamos ver que a evolução do elemento ao longo do tempo. E que elemento é esse, professora? Nós vamos ver que quando nós falamos evolução do elemento ao longo do tempo, elemento vai ser o quê? Uma conta individual. Ou também esse elemento pode ser um grupo de contas. Então, para análise horizontal, nós vamos pegar o valor do elemento, por exemplo, a conta estoque, e vou dividir pelo valor total, que é a minha base, e multiplicar isso por 100. Então, o valor do elemento é a conta ou grupo de contas, e o valor total é o valor da minha base para o cálculo das participações. E aí, para facilitar o entendimento, eu trouxe para vocês uma demonstração. Deixa eu abrir aqui para verificar se fica mais fácil para que vocês vejam aí as informações desse balanço patrimonial. Então, olha só, pessoal, eu tenho um balanço patrimonial aí do ano 1, do ano 2 e do ano 3. Então, nós temos aí, olha só, um balanço patrimonial de 3 anos de referência, ano 1, ano 2 e ano 3. Pessoal, no momento que eu vou fazer a análise horizontal, primeiro eu vou pegar todos os elementos, ou todos os valores do período que são igual a 100, pois é o período tomado como base. Então, olha só, a minha base vai ser o ano 1. A partir do ano 1, eu posso ter uma base fixa. Que base fixa é essa? A partir do ano 1, eu avalio o ano 2. A partir do ano 1, eu avalio o ano 3. Essa vai ser minha base fixa. Mas eu posso ter a chamada base móvel. O que é essa base móvel? No ano 1, eu avalio o ano 2. Do ano 2, o ano 2 passa a ser a minha base para o ano 3. Então, ela é móvel, ela vai pulando de um ano para o outro. Mas eu tenho aqui a base fixa que vai avaliar. O ano 1 será a base. Então, quando eu tenho análise horizontal, o ano 1, primeiro ano, sempre vai ser 100% para toda a coluna. Por quê? Porque ele vai ser a minha base, tá?
E aí, pessoal, eu tenho aqui a minha base e agora eu quero avaliar o ano 2. E para fazer essa avaliação, como que eu faço? Eu posso usar a fórmula que nós vimos aqui, valor do elemento dividido pelo valor total da base, multiplicado por 100. E como que fica isso? Então, imagine aqui, eu vou pegar o ativo circulante. Valor do elemento que eu quero avaliar. O valor do elemento é o ativo total do ativo circulante do ano 2. Então, eu vou pegar os 3.615 e vou dividir ele pela minha base. Qual o valor da minha base? O valor da minha base é 3.396. Então, 3.396. Isso daí eu vou multiplicar por 100. Nós vamos encontrar, então, qual o resultado aí desse período? Nós vamos encontrar 106,4. E se nós pegarmos aí, vou até mudar aqui a cor da caneta. Vamos pegar agora outro exemplo aqui, a contas a receber. Ó, eu tenho aqui, ó, contas a receber, meu ano base e o meu ano que eu quero avaliar. Então, eu vou pegar essa conta aqui, ó. Qual é o valor do elemento? Contas a receber do ano 2, 1.603. Vou dividir pelo valor do meu ano base, que é quanto? 1.445, multiplicado por 100. Fazendo essa multiplicação aí, nós vamos encontrar um resultado de 110,9, que é exatamente o valor que está aqui, ó. Então, aqui deu 106,4, ó, 106,4. Então, o cálculo é esse. Então, quando nós falamos que eu posso pegar o valor do elemento e dividir pela minha base e multiplicar por 100, eu encontro o resultado. Ah, professora, então, se eu fosse avaliar o ano 3, você ia pegar o valor do ano 3 e ia dividir pela sua base e multiplicar por 100. Então, o que isso daqui representa, pessoal, em relação aqui às contas a receber daqui, ó? O que isso representa para nós? Porque já que eu tenho um valor do índice aqui, ó, base 100 para todos, e nós temos aí a data base, vai ser sempre a data mais antiga, que é o ano 1, sempre vai ser a mais antiga. E aí, por meio de uma regra de 3, eu encontro, então, o meu índice, eu encontro o meu resultado. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, ativo realizável a longo prazo, eu tenho a base quanto? 187. E qual vai ser o ano de referência aí? Vai ser 210 dividido por 187. Eu vou encontrar aqui, ó, 112,3. Tá, pessoal? Então, é dessa forma que eu faço a análise horizontal. E aí, se nós voltarmos aqui no nosso exemplo, contas a receber, pode-se notar, pessoal, que no período 2 aqui, ó, houve o quê? Houve um aumento de quanto? De 10,9, porque era 100, agora eu passo a ter 110,9. Então, significa que eu tive um aumento de 10,9% de aumento em relação ao ano 1. Enquanto, se eu seguir aqui por ano 3, nós vamos ter o quê? 12,4. Então, significa o quê? Que houve, no ano 3, houve um aumento de 12,4 em relação ao ano base, que é o ano 1, ano fixo. Lembrando que eu posso ter o quê? O móvel. Então, se fosse a base móvel, eu não ia avaliar, talvez não daria 112. Por quê? Porque a minha base parceira ia ser o quê? O ano 2. Perfeito, pessoal? Então, assim, não tem segredo em relação aí à aplicação da análise horizontal. Sempre vou pegar a data base mais antiga, que vai ser o meu 100%, vou pegar o ano seguinte e dividir pelo valor da minha data, seja do grupo, igual nós vimos, ou de uma conta específica. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir aqui, então, falando um pouco mais aí da análise horizontal.
Eu tenho aqui, então, nós já falamos aí, ó, se eu analisar, nós pegamos aqui e colocamos algumas informações. Então, as receitas tiveram um crescimento de quanto? De 68,2 entre o período 1 e o 2. Os custos, isso aqui já é analisando o quê? A DRE, porque aqui nós analisamos o balanço patrimonial, mas se eu for analisar a demonstração do resultado do exercício, não vai mudar. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, uma receita de quanto? Eu tenho uma receita base de 3,92 e do ano 2 é 5.202. Então, quando eu pego 5.202, divido pelo ano 1, que é a minha base, e multiplico por 100, eu encontrei quanto? 168,2. Tirando a base, que é o 100, eu tive um aumento de 68,2 nas receitas em comparação ao ano 1. Já no ano 3, em comparação ao ano 1, as receitas tiveram um aumento de 95,5%. Quando eu vou aqui ó, analisar os custos, eu tenho aqui ó, o custo ano 2, pego o valor do ano 2, divido esse valor aqui, ó, pela minha base e multiplico isso por 100. Eu vou encontrar quanto? Eu encontrei 174,1%. Significa que eu tive um aumento nos custos de 74,1%. E assim, pessoal, eu posso fazer tanto no grupo aqui, ó, total de despesas operacionais, como eu posso fazer em conta separada, conta por conta, eu posso fazer essa análise horizontal. Então, pessoal, atenção! De acordo lá com a Azaf Neto, ele destaca os cuidados necessários com a análise horizontal de base negativa. Porque nessa situação, os números, os índices ficam incorretos. E para solucionar esse problema, ele sugere, o autor, alterar o sinal da conta do período base, que já está com sinal negativo. Então, pessoal, olha só, quando eu estiver diante de uma situação na qual a minha base é negativa, então olha aqui, eu tenho uma base negativa. Então, o que ele nos orienta? Colocar o sinal de menos aqui no meu resultado, tá? Então, ele indica colocar o sinal de menos. Como assim? Pessoal, olha só, o ano base, a minha base, vai ser o ano 1, né? Então, tenho a minha base. Então, eu tenho aqui a minha base, que eu vou pegar esse 70 e dividir pelo valor da base, certo? Vou dividir e multiplicar por 100. Então, como que vai ficar isso daí? Quando eu pegar a minha base, dividir e depois multiplicar por 100. Então, veja, ó, eu vou pegar menos 70, vou esquecer, posso até esquecer aqui os sinais, tá? Então, vamos lá. Menos 70 dividido por 50 vezes 100. Qual vai ser o resultado? 140. 140%. Então, eu venho aqui, ó, e acrescento o sinal. Então, o que isso significa? Significa que o endividamento, ou seja, o resultado aí, teve um aumento no período de prejuízo de quanto? De 40%. Então, aumentou o prejuízo dessa entidade em 40% no período. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre a parte ali da análise vertical. Então, pessoal, para as contas de natureza negativa, como as despesas, coloca-se os valores em moedas como positivo e os números 100, que serve como base, também como positivo. Já as linhas de resultado, coloca-se os valores reais, tá? Conforme o seu sinal, positivo ou negativo. Mas os números 100, que serve com base, fica positivo quando, no caso, os valores reais positivos e negativo para os casos de valores reais negativo, tá? E agora nós vamos então falar aí sobre os índices de análise vertical.
que são calculados de forma bem semelhante com a horizontal, por meio da regra de 3. Então, a diferença da análise horizontal, o foco é a verificação de uma mesma conta no decorrer do tempo. E a análise vertical vai analisar a variação entre conta, entre o período base, tá? Então, só lembrando aqui, pessoal, na análise, vamos voltar lá no nosso início ali da nossa aula, só para você relembrar. Análise vertical dentro do mesmo ano. Eu vou analisar a conta em relação ao grupo, o grupo em relação ao total. Já a análise horizontal, eu vou avaliar de um ano para o outro, de um ano para outro, de um ano para outro. Então, nós vimos aí que eu sempre vou pegar a data base, o ano mais velho, esse vai ser a minha data base, e vou pegar o ano seguinte para dividir pelo valor da data base, multiplicar por 100, eu acho o índice, a análise horizontal. Agora, na análise vertical, eu vou pegar a conta e dividir pelo total, que é o que nós vamos ver agora. Tranquilo? Então, olha só, pessoal, vou abrir aqui para facilitar aí você conseguir visualizar melhor as informações aí desse balanço patrimonial. Pessoal, muito parecido. Vou ter o total do ativo como base. Então, qual vai ser a nossa base? Lembra que lá é um ano por outro. Aqui, ó, é tudo dentro do mesmo ano, dentro do mesmo período. Então, olha só, qual vai ser a minha base? A minha base vai ser o total do ativo. Esse vai ser a minha base. Ah, professora, e se for o passivo? Vai ser o total do passivo. Essa é a minha base. Então, eu tenho a minha base, que é 100%. E aí, agora, nós vamos pegar, então, e verificar em relação à conta ou grupo em relação à minha base. Aí, por exemplo, vamos pegar uma conta aqui. Vamos pegar o estoque de matéria-prima. Vamos analisar essa conta. Como que nós vamos fazer? Pessoal, vou pegar o valor da conta que eu quero avaliar, os 200, e vou dividir isso daí pela minha base. Qual é a base? 5.174. E vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 100. Nós vamos encontrar qual o saldo? Um valor de 3,9. E o que significa, professora, esse 3,9? Significa que o estoque de matéria-prima representa apenas 3,9 do ativo total da entidade, tá? Então, é muito tranquila fazer essa análise. Eu sempre vou pegar o valor da conta ou do grupo e dividir pela base. Quero aqui analisar o grupo ativo circulante. Vou pegar o valor da conta ou do grupo e vou dividir pelo valor da minha base, que é o total, os 5.174. Eu tive qual o resultado? Eu tive 65,6%. O que isso significa? Significa que o ativo circulante representa 65,6% do total do ativo total. Tranquilo, pessoal? Ah, eu quero avaliar o ativo não circulante, o grupo todo. Eu vou pegar a conta aqui, o valor do ativo circulante, e vou dividir pela minha base. Então, faço essa divisão, depois eu vou pegar isso e multiplicar por 100. E eu vou encontrar o quê? 34,4%, que significa que o ativo não circulante representa 34,4% do ativo total. E isso, pessoal, eu vou fazer com todas as contas do balanço patrimonial, tá? Então, a análise vertical, pessoal, ela é realizada mediante a extração de relacionamentos, ou seja, de percentuais entre itens pertencentes às demonstrações financeiras dentro do mesmo ano, dentro do mesmo período, tá? E aí, os percentuais obtidos podem ser comparados entre si
ao longo do tempo e também pode ser comparado entre diferentes empresas. Então, quando eu faço essa análise, pessoal, eu posso analisar a conta, a evolução daquela conta de um ano para o outro ali, fazer a avaliação, mas eu também posso pegar e avaliar uma outra entidade do mesmo segmento. Então, fazer uma avaliação, tá? E o objetivo é dar uma ideia da representatividade de cada item ou de cada subgrupo de conta a um determinado total, tá? Tomado como base. Então, o que nós vimos aqui? A representatividade da conta estoque de matéria-prima em relação ao total do ativo. Então, ela tem uma representação pequena, que é de 3,9%. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a análise vertical. E na demonstração do resultado do exercício, professora, como se dá, então, essa análise? Pessoal, da mesma forma, se nós pegarmos aí o cálculo, é o mesmo. Dividir os valores de cada conta pelo valor total das receitas do período. E vou multiplicar isso por 100, tá? Então, veja aí, por exemplo, aqui vamos pegar o custo do produto vendido, tá aqui, ó, custo do produto vendido. Qual é o valor do custo do produto vendido? O valor dele é 1.846. E eu vou dividir ele pela minha receita total, tá? Lá no balanço é pelo total do ativo. Aqui é pelo total das receitas. Então, aqui vai ser a minha base. Eu vou pegar isso, dividir pelo esse valor e multiplicar por 100. Nós encontramos aí ó, um indicador de quantos por cento? O indicador foi de 59,7%. Então, nós podemos ver que o custo da mercadoria vendida representa 59,7% das vendas do período, tá? Aí, se nós formos para o ano 2, ó, ele vai representar quanto? 61,8%. Para o ano 3, 60,6%, que é a representação dele em relação ao total das receitas do período. Então, tendo aí essa parte, tendo isso claro em mente, pessoal, que na análise vertical eu sempre vou pegar o valor total da conta do grupo e dividir pelo total. Na DRE eu vou pegar a conta, o grupo e dividir pelo total de receita do período, para encontrar, então, o resultado dessa análise, a representatividade dessa conta no grupo, no total. E aí, tendo isso em mente, vamos fazer uma questão aqui que caiu no exame de suficiência. Eu vou abrir aqui para facilitar aí e você conseguir ler as informações apresentadas aí nessa questão. Veja o que diz, então, essa questão aí. Uma sociedade empresária apresentou o balanço patrimonial do ano de 2011 e 2012. Então, nós temos aqui o balanço do ano de 2011 e o balanço de 2012, e ele já me deu aí, ó, a análise vertical. Então, análise vertical, eu vou avaliar, então, ó, o total aí. E vamos seguir aqui, então, para verificar o que a questão está pedindo. Com base nos percentuais das análises vertical apresentadas no balanço patrimonial acima, assinale a alternativa correta. E ele vai nos informar que, letra A, ocorreu um aumento de 9,33 pontos percentuais na participação relativa do ativo não circulante sobre o ativo total no ano de 2011 para 2012. Vamos ver, pessoal? Então, veja só. Ele falou que ocorreu um aumento de 9,33 pontos percentuais na participação relativa do ativo circulante sobre o ativo total. Pessoal, olha só. Ativo não circulante. Eu tive quanto aí de aumento? Ó, eu tenho aqui 49 e aqui o índice foi quanto?
58,41. Pessoal, vamos verificar se houve uma redução ou se houve um aumento. Então, como que nós vamos fazer essa verificação? Eu tenho no ano 1, ó, 49,08% menos o ano 2, que foi quanto? 58,41%. Quando eu subtrair aí, vai dar quanto? 9,33%. Pessoal, ocorreu um aumento? Não, ocorreu uma redução. Então, ficou o quê? Menos 9,33. Porque se eu pegar 49 menos 58, fica 9,33. Então, está errada. Por quê? Errado porque não aumentou. Teve o quê? Uma redução. Uma redução de 9,33. Letra B. Ocorreu um aumento de 9,34 pontos percentuais na participação relativa do ativo circulante sobre o ativo total do ano de 2011 para o ano de 2012. Então, vamos lá? Ele está falando que houve um aumento na participação do ativo circulante em relação ao ativo total. Então, vamos lá. Ativo circulante está quanto? 50,93. E o ano 2011, 41. Então, vamos fazer esse cálculo aí, ó. Eu vou pegar lá, ó, 50,93% menos 41,59%. Eu vou ter qual o resultado aí, pessoal? 9,34%. E esse 9,34 foi o quê? Um aumento, diferente daqui que houve uma redução. Então, houve um aumento? Houve. Vamos verificar lá? Questão correta. Houve um aumento de 9,34. Então, esse daqui é o nosso gabarito, letra B. Mas vamos verificar os outros, se estão errados mesmo? Ocorreu uma diminuição de 60 pontos percentuais na participação passivo circulante em relação ao passivo total. Vamos verificar se é isso mesmo. Passivo circulante, 20,95 e aqui 20,35. Fazendo o cálculo aí, pessoal, vamos lá. 20,95, a letra hoje está ruim, menos 20,35. Eu vou ter qual o resultado? 0,6. E teve o quê? Um aumento. E aí a questão está falando que é de quanto? Ocorreu uma diminuição de 0,6. Não foi diminuição, houve um aumento. O último, ocorreu uma diminuição de 7,23 pontos percentuais na participação relativa do patrimônio líquido sobre o passivo total. Vamos verificar? Passivo, ele falou aí, ó, que ocorreu 7,23 em relação ao passivo, patrimônio líquido em relação ao passivo total. Eu tenho 73,60 e 66,37. Vamos ver, 73,60% menos 66,37%. Eu vou ter aqui qual o resultado? Eu vou ter 7,23. Ocorreu o que, gente? Um aumento. E a questão está falando, ocorreu uma diminuição. Está errada, porque ocorreu um aumento aí. Tranquilo, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Faremos mais questões de análise horizontal e vertical lá no nosso vídeo de correção de questões. Te aguardo no próximo vídeo que nós vamos tratar sobre a análise aí das demonstrações. Então, nós vamos falar sobre os indicadores financeiros. Te espero lá.